Muito bem, irmãos, vamos dar início a mais um estudo da nossa série sobre finanças, a maneira de Deus. E hoje nós vamos falar sobre trabalho, trabalhando como para Deus. E estamos falando sobre finanças e nada mais importante do que falar sobre o meio pelo qual Deus nos providencia aquilo que nós precisamos através do nosso trabalho, porque até o trabalho que nós temos é parte da bênção de Deus para nosso lar, para nossas famílias. Então vamos orar nesse momento pedindo a Deus que Ele nos ajude a poder aproveitar bem esse estudo. Querido Deus, nós somos gratos porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos providenciado aquilo que nós necessitamos. Pedimos nesse momento a Deus nos dar a sabedoria para compreender a sua vontade, os seus ensinamentos através desse estudo, tudo que vem da sua palavra que possamos aplicar em nosso lar, em nosso dia a dia, em nosso trabalho. É por isso que eu peço ao Senhor e agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então, nosso versículo-chave está em Colossenses capítulo 3, versículo 23, e diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Então, versículo do ensinamento do apóstolo Paulo está falando sobre os nossos deveres, no contexto está falando sobre os deveres como família, mas também falando sobre a nossa vida social, nossa vida, nosso trabalho e a atitude com a qual a gente precisa encarar o nosso dia a dia, né? Servindo, fazendo, tudo que nós fazemos, precisamos fazer como para o Senhor e não para homens. Então, a título de introdução, você já parou para pensar que quase mais da metade da sua vida está envolvida com o trabalho? Então, uma das questões muito relacionadas à questão de insatisfação na vida adulta está relacionada com questões de trabalho. E nem sempre aquilo que a gente faz, a gente recebe pelo que a gente acredita que merece, né? E isso acaba sendo uma grande fonte de descontentamento, de insatisfação. Mas quando a gente olha para o ensinamento do Senhor Jesus, do nosso Deus, a gente vai entender que há princípios através da sua palavra que nos ajuda a encontrar satisfação, que a gente pode encontrar prosperidade nesse trabalho que Deus nos dá, naquele trabalho que Ele nos permite viver. Antes de continuar o estudo, eu quero só mostrar esse livro, se você quer aprofundar o seu entendimento nessa área. O livro de Timothy Keller é o autor, e o título dele é Como Integrar Fé e Trabalho, e ele fala sobre a questão da profissão a serviço do reino de Deus. Então, vai estar aqui nos comentários, depois vai ser colocado para você o nome do livro de novo, e a editora Vida Nova. Então, é um bom livro que trata sobre a questão desse relacionamento de a nossa vida, a nossa fé em Deus e a nossa relação de trabalho. Então, continuando aqui, a perspectiva bíblica do trabalho. Vamos ver aqui 4 perspectivas do nosso estudo que falam sobre a gente poder ter a visão correta, a visão de Deus sobre o nosso serviço, o nosso trabalho. Então, a primeira coisa aqui foi o próprio Deus quem instituiu o trabalho. Gênesis 2,15, no relato da criação, o trabalho ele é instituído antes que a humanidade fosse contaminada pelo pecado. Gênesis 3, 17 e 19, ele nos diz que trabalhar não foi uma punição de Deus por causa da queda do homem. O pecado ele somente tornou o trabalho do homem muito mais difícil. Então, sempre foi parte do plano de Deus o trabalho. Algumas pessoas às vezes confundem pensando que porque Adão pecou, então agora ele vai ter que trabalhar. Não, antes da queda, no jardim, Adão já trabalhava, ele tinha responsabilidades, ele tinha que cuidar do jardim. A dificuldade é que depois da queda começou para ter a escassez. E aí o homem agora tinha que trabalhar com essa nova lei, da lei da oferta e da procura. Ele ia ter os espinhos, os abrolhos crescendo junto com a plantação. E o homem teria que trabalhar com isso. Então, o pecado ele tornou esse trabalho do homem, o suor do rosto, o sacrifício envolvido com o trabalho que antes era uma coisa fácil, acabou se tornando algo difícil. Mas o pecado não é a questão o trabalho não é resultado do pecado. O trabalho ele já era antes parte do plano de Deus para o homem. Segundo a perspectiva, nós temos uma ordem de Deus para que o homem trabalhe. Olha Êxodo 34, 21, ele diz que nós devemos nos ocupar muito mais com o trabalho do que com o descanso. Também, segundo a Tessalonicenses, no Novo Testamento, capítulo 3, versículo 10, o apóstolo Paulo até dá uma orientação
parece bem dura para a igreja, mas necessária naquele momento. Ele diz assim: nós vos ordenamos isto. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Então, a ideia da igreja não era para ser um refúgio para pessoas desocupadas, mas para que pessoas pudessem ser um bom testemunho na sociedade e aí trabalhando poder receber até a ajuda, o alimento necessário, o suprimento, que a igreja pode ser um meio para poder ajudar nisso, né? Contribuir nisso. Olha que interessante essa citação do nosso livro do Ministério Crown. Ele diz assim: um trabalho não é meramente uma tarefa projetada para se ganhar dinheiro. É também intencionada a produzir um caráter santo na vida do trabalhador. Então, se você trabalha visando somente lucro, então talvez um grande motivo de insatisfação, de desgosto com o trabalho, de você não encontrar alegria, porque você não vê no trabalho um meio que Deus está ajudando você a crescer a imagem de Jesus Cristo. Então o trabalho tem esse propósito também, não somente de que você fique rico, mas que durante o modo como você está trabalhando, você está servindo Deus, está sendo produtivo e está edificando outros também. A outra perspectiva importante, aqui a terceira perspectiva, todo o trabalho deve ser feito como se estivéssemos trabalhando para o Senhor e não para os homens. Ou seja, justamente o que é o nosso versículo-chave, né? Nosso trabalho, em última instância, ele não é para o seu chefe. A sua empresa não é meramente para os seus próprios propósitos egoístas, mas ele tem um objetivo maior. Em aquilo que nós estamos fazendo, em última instância, estamos servindo ao Senhor. Ele que nos deu a condição para isso, né? Colossenses 3, 23 e 24, a gente já leu a primeira parte do versículo, mas é interessante para ver a segunda parte, né? Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Então, note as ênfases do apóstolo Paulo, né? Faça isso de todo o coração. Você vai ter uma recompensa, Deus vai recompensar. A sua limitação da recompensa não é o fim do trabalho, mas vem da própria mão do Senhor. E é o próprio Senhor Jesus Cristo que você está servindo. Muito bem, e quarta perspectiva bíblica: todo tipo de trabalho honesto tem o mesmo valor diante de Deus. Há algum tempo atrás, estava conversando com uma senhora, num processo de aconselhamento, e ela estava um pouco triste, porque na empresa em que ela trabalhava como copeira. Mas estava mostrando para ela, através do ensinamento do que Deus nos diz, que aquele trabalho que ela fazia era tão importante quanto o trabalho de um gerente, de um administrativo daquela empresa. Por quê? Porque é o Senhor que ela está servindo. Então, para Deus, pode haver responsabilidades diferentes no trabalho, mas a verdade é que cada papel que você faz, cada função que você ocupa, você está fazendo aquilo com o mesmo valor, porque é Deus que você está servindo. Então isso aqui que é a chave bem importante. Provérbios 14, 23 diz assim: em todo trabalho há proveito, meras palavras, porém, levam à penúria. Então todo trabalho tem o seu valor. Muito bem, dando continuidade ao estudo, vamos ver um pouquinho sobre a parte de Deus no trabalho. Como é que Deus está envolvido no nosso trabalho? A primeira coisa que nós vamos ver três envolvimentos de Deus. O primeiro envolvimento sobre o nosso trabalho é que Deus dá inteligência para trabalhar. Toda a nossa capacitação, toda a nossa habilitação para a gente poder fazer o que a gente faz vem de Deus. A instrumentabilidade, a inteligência, né, a sabedoria que você tem para fazer o que você faz, em última instância, na verdade, ela vem de Deus. Aquela ideia que você tem dentro do teu serviço, aquele entendimento de como melhorar, de como fazer, ele vem de Deus. Então é dele que vem a inteligência para a gente poder trabalhar. Não somente inteligência, mas segunda coisa aqui, Deus ele concede também prosperidade quando trabalhamos, quando nós estamos fazendo a sua vontade. Então, Gênesis 39, versículo 2 e 3, Josué 1 e 8, versículos bem conhecidos, Deus fala que nós vamos ser bem-sucedidos quando nós estamos fazendo a vontade de Deus. Então, não pense somente na questão do lucro, né, financeiro, mas muitas vezes tantas outras coisas que estão envolvidas
do nosso bem-suceder do trabalho, e isso vem da mão do Senhor. E letra C, aqui nós temos o terceiro envolvimento de Deus. Deus é quem controla a nossa promoção no trabalho. Então, não fique pensando que o seu chefe está impedindo você de prosperar, de progredir. Aonde você está faz parte do plano de Deus. Você deve fazer o seu melhor, devemos sempre fazer o nosso melhor, mas lembra que em última instância, tudo que nos acontece, as nossas promoções, ou até mesmo aquele tempo em que talvez você não está mudando como você gostaria de mudar, também faz parte do plano do Senhor. Salmo 75, versículos 6 e 7, ele fala: Deus é o juiz, a um abate, a outro exalta. Então Deus, ele está no controle de todas as coisas. Tem um outro texto que eu gosto muito, que está em Daniel capítulo 2, versículo 21, e fala que Deus é quem estabelece os tempos. É Ele quem controla as estações. É Ele quem remove e quem estabelece os reis. Então, Deus tem o tempo certo. Se aquilo for o melhor para você, Ele vai abençoar para que aquela promoção possa chegar. E se ela não chegar, você continua sendo fiel, fazendo o seu melhor. Por quê? Porque você está servindo ao Senhor. Lembra que José, ele foi durante muitos anos escravo e depois até trabalhando dentro da prisão, mas no tempo certo o que Deus fez? Da noite para o dia, no dia certo, ele se tornou governador do Egito, somente abaixo do faraó. Então, mas isso levou ele para ser fiel nas pequenas coisas. Então, antes de você talvez murmurar, da gente reclamar da posição que nós estamos, você está servindo a Deus de todo o seu coração, onde Deus tem te colocado, naquilo que Deus tem colocado você para fazer, então persevere com todo o seu coração. Deus, ele está vendo e ele tem um propósito. Ele quer usar nossas vidas para a sua honra, para a sua glória. E essa é a parte dele. Ele sabe cada coisa e o momento certo de cada coisa em nossas vidas, e quando ele faz, é sempre maravilhoso. Muito bem, agora vamos ver a nossa parte no trabalho. Nós vimos a parte de Deus, agora eu quero ver com você aqui duas partes que cabem a nós. Primeira coisa, trabalho árduo. Trabalho árduo significa o quê? Trabalhar com dedicação, fazendo o seu melhor, para que você possa honrar o Senhor. Olha só o que diz o nosso texto aqui. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, Provérbios 12, 27. Deus, ele nos encoraja a dar o melhor de nós no trabalho que a gente executa. Nós temos uma expressão que não é muito boa na nossa língua, que é: vamos fazer o possível. É muito comum a gente encontrar pessoas dizendo: olha, você precisa fazer o conserto do carro. E aí a pessoa diz: vamos fazer o possível. Precisa consertar essa peça, precisa desse serviço. E as pessoas respondem: olha, nós vamos fazer o possível. Deixa comigo, vamos fazer o possível. Mas a gente deveria mudar essa nossa cultura para fazer o melhor. E eu quero agora colocar um videozinho aqui para ajudar a ilustrar bem isso, através das palavras do professor Mário Sérgio Cortella, porque ele fala um pouquinho sobre essa questão do fazer o melhor e fazer o possível. Assiste aí comigo. Faço eu aqui uma pergunta para você pensar durante a semana. Não é para você responder, só para você pensar. Na tua atividade, dentro da empresa, você está fazendo o melhor ou o possível? Não responda. Pense. Não estou falando o melhor do mundo, estou falando o teu melhor. Não é o melhor do mundo, é o teu melhor. Está fazendo o melhor ou o possível? Qual é o grande risco? Quando a gente se conforma com o possível, em vez de eu fazer o meu melhor. Mas, Cortella, está difícil, não oferece as condições. Cautela. Circula muito na internet uma fala minha em que eu digo: você tem que fazer o teu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Na família, no afeto, na empresa, no negócio, eu tenho que fazer o meu melhor nas condições que eu tenho, enquanto eu não tenho condições melhores para fazer melhor ainda. Por isso, nessa semana da carreira, está fazendo o melhor ou o possível? Cautela. Se você tiver só, e eu também, me acomodando dentro do possível, eu faço o que eu posso. Resvala-se com velocidade para a mediocridade. E nessa hora, de novo, o especial Barão de Itararé. A única coisa que você leva da vida é a vida que você leva. E uma coisa que eu quero desta vida levar
é a capacidade minha e tua, sem dúvida, de não me acomodar em relação àquilo que me acalma, que até me sossega, que é ficar no possível, mas que pode me tornar, e é você também, medíocre naquilo que preciso fazer. Eu insisto, eu não estou dizendo que você é medíocre, estou dizendo que você e eu podemos ficar medíocres. Quando? Quando a gente deixa de procurar o melhor na condição que a gente tem e fica se habituando com o possível. E quando a gente se habitua com o possível, a única coisa que a gente faz é sair por aí resmungando. O que eu posso fazer? Isso não dá certo. A vida é assim. O impossível não é um fato, ele é apenas uma opinião. Então, eu espero que as palavras do professor Mário Sérgio Cortella ajudem a ilustrar bem o que a gente está querendo dizer quando fala sobre a questão do melhor. Você vê que até como, eu diria até com uma luva de pelica, né, ele dá um tapa na nossa cara, mas nos chamando para fazer aquilo que é excelente, né, o que é o melhor, e não simplesmente o que é possível. Nota aqui Provérbios 18:9, também capítulo 21:25, a negligência e a preguiça devem estar longe da nossa vida profissional. Então, precisamos não ser negligentes, né? Precisamos ser responsáveis, dedicados, buscar essa excelência em todo o nosso trabalho. Até o exemplo do apóstolo Paulo no ensinamento dele, né? Olha que as palavras que ele diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 8 e 9, ele diz assim: nem jamais comemos pão à custa de outrem, pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para nos imitardes. Então, você nota aí como o apóstolo Paulo ele fala sobre trabalhando, laborando, né? Enfrentando, né, que fosse a fadiga, dia, noite, né, tudo para oferecer exemplo para aqueles outros novos cristãos, como é que a atitude de um cristão deve ser. Nós devemos fazer isso com dedicação, mas também, a segunda parte aqui é sem exagero. Então precisamos buscar esse equilíbrio entre as duas coisas. Precisamos ser zelosos, dedicados, mas também precisamos trazer o equilíbrio. Olha, Êxodo 34:21, Deus ele ordena tanto o trabalho quanto o descanso. Lembra que até na lei de Deus, ele havia provisão, uma das leis era sobre a questão do descanso. Então o descanso, ele pode se tornar uma questão de fé. Você realmente acredita, por exemplo, deixa eu ilustrar aqui com a pergunta. Você acredita que o Senhor é capaz de fazer com que os 6 dias do seu trabalho sejam mais produtivos do que em 7? Porque muitas vezes a gente quer trabalhar os 6 dias e no 7º dia, né, o dia do descanso, um dia que deve ser dedicado ao Senhor, esse é o princípio, nós vamos lá e queremos, não, preciso trabalhar nesse dia também. Então precisamos ter a fé entrando aqui. Se eu dedicar, trabalhar os 6 dias que eu devo trabalhar e dedicar ao Senhor um dia, e esse dia não é só para você ficar dormindo, é um dia de você estar com a sua família, para estar aprendendo da palavra do Senhor, como estamos fazendo aqui agora, dedicando tempo para estar junto com nossos filhos, para, junto com a família, pensar sobre as coisas do Senhor, sobre o cuidado de Deus, especialmente numa sociedade agrícola, como era a vida de Israel, isso tem um grande impacto. Pense em pessoas que, deixa eu me ilustrar aqui, pessoas que trabalham na lavoura, e aí tem, no 6º dia, chega ao 7º dia, tem a colheita. Eu conheço histórias de vários lavradores cristãos, homens que eram extremamente dedicados a Deus, e quando mesmo era o dia de colheita e tinha toda a colheita para fazer, você sabe que quando chega a época da colheita não pode parar, eles ainda assim deixavam as máquinas no galpão e eles iam com a sua família para o culto, para adorar a Deus, e aí na segunda-feira, levantando cedo, trabalhando com dedicação até o sábado, e tendo aquele tempo junto com a família de novo, e Deus sempre abençoa de forma grande, de maneira grandiosa. Então precisamos ter essa atitude, né, o equilíbrio, e colocando Deus como parte do nosso viver, do nosso dia a dia. Olha Gênesis 2, versículo 2 e 3, o exemplo do próprio Deus na criação do mundo. Deus, Ele mesmo, depois que Ele faz tudo o que Ele faz, em 6 dias, no 7º dia Ele descansa, ou seja, Ele contempla
aquilo que foi feito, né, aquilo que ele criou. Isso serve de exemplo para a gente também. Então essa é a nossa parte no trabalho. Devemos ser dedicados, mas também equilibrar, né, sem o exagero. Agora eu quero falar um pouquinho sobre dois aspectos importantes, duas responsabilidades. Vamos falar um pouquinho sobre a responsabilidade do empregador e também a responsabilidade do empregado. Então, nas responsabilidades do empregador, nós vamos olhar aqui cinco áreas, tá? 5 responsabilidades. Então, primeira responsabilidade, seja um servo dos seus empregados. O que eu estou querendo dizer com isso? Olha Mateus 20, 26. A base bíblica para uma boa liderança é o ato de servir. Jesus ele estimulou os apóstolos para que eles pudessem ser exemplos, ser modelo para as outras pessoas, né? Eles iriam ser os líderes, mas liderando por meio do seu exemplo. Colossenses 4, versículo 1, os empregadores, ou seja, os senhores, eles devem tratar os empregados, no caso ali os servos, com justiça e dignidade. Colossenses 4:1 diz assim: senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes um Senhor no céu. Então, extremamente justo, extremamente tratando de modo digno os seus funcionários, os seus empregados. A letra B, segunda responsabilidade, abra um bom canal de comunicação com os seus empregados. Gênesis 11, versículos de 6 a 8, o que é que Deus fez para o povo para que eles parassem de construir a Torre de Babel? Qual foi o meio que Deus usou para que eles tivessem dificuldades de continuar a construção? Ele quebrou a comunicação entre eles, né? Ele mudou a língua entre os povos. Então, a falta de comunicação acabou sendo um empecilho para que eles pudessem realizar o trabalho, né? Para que o trabalho fosse realizado. Quando a gente perde a comunicação dentro do nosso trabalho, com as pessoas que nós lideramos, então você perde tudo. Se você está presumindo que eles estão entendendo, uma boa forma de ver, se você está ouvindo frases como, mas eu pensei que era isso que você queria. Isso está indicando que essa pessoa talvez pensou errado, porque você não verbalizou aquilo que deveria ser feito. Eu achei que era assim que tinha que ser feito. Ou seja, faltou instrução adequada para que o serviço fosse feito. Então, no certo sentido, é responsabilidade nossa, é responsabilidade do empregador ajudar os funcionários a verificar e avaliar se eles entenderam corretamente o serviço, né? Fazendo perguntas, talvez dando treinamento mais adequado para que eles possam fazer esse trabalho. E, por isso, comunicação é muito importante. Não adianta simplesmente bater a porta, fechar a porta do trabalho ou mandar o funcionário embora. Você vai ter que contratar outro funcionário e o problema vai persistir. Por quê? Porque está faltando comunicação no serviço. Então isso é bem importante. Mantenha esse canal aberto para que eles possam ter a liberdade de expressar e não ter medo de dizer o que está acontecendo. Porque se eles escondem algo de você, lá na frente vai dar problema e talvez vai ser ainda mais custoso, ainda mais dispendioso você ter que refazer o serviço quando você pode fazer da primeira vez, se certificando de que eles estão entendendo o que precisa ser feito. Também aqui Jó 31, versículos 13 a 15, os empregadores devem estar atentos às opiniões e até às reclamações dos empregados. Você vai notar que grandes empresas, eles têm um canal de comunicação em que eles até dão incentivos para funcionários quando eles apresentam propostas para melhorar o serviço. Então, boas ideias acabam sendo premiadas. Então, você pode fazer coisas assim, criar oportunidades para ajudar eles a saber, você não precisa ter medo de falar. Fala o que está acontecendo. É melhor falar e não pense que é sempre contra você. Eles estão falando porque está julgando o meu trabalho. Não. Se eles se vinculam com o ser emocional na empresa, isso tem um grande poder, o poder da emoção, de se sentir parte, de estar sendo parte de algo que eles estão fazendo. E você, como empregador, pode ser a pessoa que abre esse canal e possibilita isso dentro da empresa. Letra C, outra responsabilidade do empregador, mantenha os empregados cientes de tudo que se espera deles. Deixa as coisas bem claro.
Alguém disse, naquilo que é combinado, não tem erro, né? Então deixe eles saberem bem o que é que está sendo esperado deles, quais são as suas atribuições, as suas responsabilidades, daquilo que eles têm que fazer dentro do serviço deles. Também, outra responsabilidade aqui do empregador é pague seus empregados em dia e com um salário justo. Então, isso é muito importante. O seu funcionário ele está trabalhando ali, ele está esperando pelo trabalho dele, então não enrole para pagar, né? O salário justo é o reconhecimento do serviço que essa pessoa está fazendo. Então, se você fez um acordo, honre, faça o máximo para honrar aquilo. Se acontecer um imprevisto, né, especialmente em tempos que nós estamos vivendo agora, nesse momento de pandemia, né, há situações que são inesperadas. Então, mas fale isso para o seu funcionário, verbalize para ele, comunique ele, deixe ele saber o que está acontecendo. Se vai haver algum atraso, se vai haver alguma dificuldade no pagamento, né, deixe eles cientes do que está acontecendo. Porque eles vão pegar confiança em você, eles vão saber que você vai falar para eles sempre a verdade, que você não está enganando eles, que você não está mentindo para eles no trabalho, porque ninguém gosta de passar por uma situação dessa. Se você não gosta de que eles mintam para você, então faça o máximo para ser justo com eles. Malaquias 3, versículo 5, o Senhor julgará, olha o que ele diz aqui, os que defraudam o salário do jornaleiro, ou seja, do empregado, né? Defraudar aqui é roubar, no sentido de, amanhã eu pago você, amanhã eu pago você, e você tem condições de pagar já. Então vá lá e faça o que é correto. Deuteronômio 24, versículo 14 e 15, o salário do jornaleiro deveria ser pago antes do pôr do sol, ou seja, deveria ser pago na hora devida. Lembra que na antiguidade, não era, muitas vezes a situação não era da pessoa receber um salário no final do mês. Muitas vezes era ou por semana ou pelo dia mesmo. Por quê? Porque aquele dinheiro que a pessoa trabalhou, ele iria usar para comprar o mantimento para poder sobreviver naquele dia. E aí, no próximo dia, a mesma coisa. Então, quando não era pago antes do pôr do sol, dando condições de ele poder ter os meios para sobreviver, subsistir, então Deus ele fala que isso não era uma coisa que agradava a ele, e ele não queria que o seu povo fizesse isso. Se era costume de outros povos, o povo de Israel não ia fazer isso, o povo de Deus não ia fazer isso, ia tratar de modo digno o seu funcionário. Também, última responsabilidade do empregador, letra E aqui, peça ao Senhor que lhe conceda empregados que levem Deus a sério. Então, ter empregados que você possa ou testemunhar de Cristo para eles, se eles não são salvos. Por isso é muito importante a sua atitude, né? Não adianta você só falar de Cristo e não viver como um cristão, você precisa ser um modelo, um exemplo no seu trabalho, mas também peça a Deus que Deus conceda a você pessoas que tenham o temor do Senhor no seu coração. Tem 2 exemplos aqui para ilustrar. Primeiro exemplo, Gênesis 30, versículo 27. Labão ele pediu a Jacó que permanecesse com ele, pois o Senhor o estava abençoando por amor a Jacó. Então você vê que até o Labão ele conseguia reconhecer em Jacó a bênção de Deus. Também em Gênesis 39, 3 e 5, Deus ele abençoou a casa de Potifar por causa de José. Mesmo José sendo um escravo, tudo aquilo que José fazia, Deus abençoava Potifar por amor a José. Então que bênção poder ter funcionários assim, funcionários que temem o Senhor, e você poder ter pessoas que são sérias no seu proceder, maduras, responsáveis, que vão fazer do serviço também um instrumento para adorar o Senhor, aplicar esse versículo, nosso versículo-chave, também no trabalho delas, né? Tudo quanto fizerdes, fazer de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Então, esses funcionários vão estar trabalhando em primeiro lugar para Deus e vão ser uma grande bênção para você também no seu trabalho. Então, essas são as responsabilidades do empregador. Quero falar agora de modo breve aqui as responsabilidades do empregado. Então, agora vamos tratar do outro lado da moeda, né? O funcionário. Então, para ilustrar bem isso, eu quero usar a história de Daniel. Daniel, quando ele está na Babilônia, e nós vamos ver a atitude dele e como isso nos ajuda a entender 6 responsabilidades
através da vida de Daniel, que pode nos ajudar bastante para saber como nós podemos agir. Então nota que no contexto de Daniel capítulo 6, não era um momento agradável, é o texto onde Daniel e as crianças gostam desse texto, porque a gente fala do Daniel sendo jogado na cova dos leões, mas o contexto é um contexto bem difícil que Daniel tem que enfrentar. E nota como é que ele agiu dentro desse contexto. Primeira coisa aí, ele foi sempre absolutamente honesto. Então isso é bem importante, uma responsabilidade do empregado seja absolutamente honesto. Daniel 6,4, olha o que diz o texto. Então os presidentes, os sátrapas, procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então essa é muito forte, na vida de Daniel. Ele era um homem extremamente, absolutamente honesto. O que era certo, o que é o justo, é o justo. Não precisa ter medo de fazer aquilo que é correto. Às vezes eu vejo pessoas falando, mas eu tenho medo. Você está fazendo uma coisa errada? Não. Está fazendo o que é correto? Está fazendo o que é certo? Então você não precisa ter medo de fazer o que é correto. Daniel, ele não tinha medo. Quando você faz o que é certo, quando você faz o que é justo, o que é honesto, você não precisa ter medo de ninguém. Porque você está fazendo aquilo que deve ser feito. Então Daniel, ele fazia isso. Outra responsabilidade do empregado é ser fiel ao seu empregador. Então isso é outro aspecto muito importante. No caso do Daniel, aqui ele tinha que ser fiel ao rei. Tinha esses outros funcionários que estavam querendo o mal de Daniel, mas ainda que a lei foi promulgada, olha o que diz o texto, porque ele era fiel. Aquela parte importante ali do versículo. Ele era fiel e não se achava nele culpa nenhuma. Letra C, ore pelo seu trabalho. Talvez você, quando está dias bons, nem sempre a gente lembra disso. A gente fica mais buscando Deus quando está passando pela pressão. Mas ore passando por dias bons ou por dias difíceis. Ore pela sua empresa, ore pelos seus empregadores, pelo trabalho que você tem, pelos seus colegas de trabalho. Então, ore para que Deus possa abençoar. Olha o que Daniel fazia. Daniel, versículo 10, o capítulo 6, diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, que o rei deu aquela lei sobre adorar somente, não adorar nenhum outro Deus que não fosse o rei, ele entra em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então Daniel, ele não foi orar só quando ele soube que a lei tinha sido assinada. Agora eu vou buscar Deus, porque eu não sei o que vai acontecer, como é que eu vou negar Deus? Não, era costume de Daniel. Ele fazia isso vez após vez. E esse até foi o meio pelo qual aqueles homens quiseram pegar Daniel, porque como ele não tinha culpa nenhuma, eles tiveram que criar uma lei, pode imaginar algo assim? Criar uma lei para poder pegar Daniel. Então eles pegaram na fé de Daniel. Eles foram até onde eles sabiam que era costume dele, eles sabiam que Daniel não ia deixar de fazer, Então, quando Daniel foi lá para orar, e era parte da vida de Daniel, isso deve ser parte da nossa vida também. Não deve ser somente nos momentos difíceis. Deve ser uma coisa regular da nossa vida, do nosso coração. É uma responsabilidade diante de Deus, da gente colocar as pessoas que estão ao nosso redor na sua presença, interceder por elas em oração. E isso vai abrir muitas oportunidades. As pessoas vão saber. Vai ter dificuldade, sim. Não vou dizer para você que tudo vão ser maravilhas. Sempre vai ter oposição. Daniel está sendo um caso de oposição, mas também vai ter muitas maravilhas. Assim como Jesus Cristo falou, como perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros, como guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Vai ter pessoas que vão querer saber, tem pessoas que vão querer entender por que você faz o que você faz, quem é o Deus que você serve, e você vai ter uma grande oportunidade de testemunhar do Senhor. Então, ore pelo seu trabalho. Outra responsabilidade do empregado, honre o seu chefe. Não fique falando mal do seu chefe. Se você não pode falar diretamente para ele, então não fale para mais ninguém. Olha Daniel 6:21. Mesmo sabendo que a atitude do rei foi contrária a ele, Daniel honrou o rei dizendo, ó rei, vive eternamente.
pense comigo, você acha que Daniel estava sendo falso nesse caso? Estava só dando aparência? Não. Eu tenho certeza que Daniel falou de todo o seu coração. Por quê? Porque ele era honesto. Lembra o primeiro requisito aqui? Ele era honesto. Então, quando ele falou essas palavras, eu tenho certeza que ele falou com todo o coração. A lei ainda tinha sido assinada, a lei era contra ele, né? Ele iria, talvez, possivelmente morrer por isso. Né? No texto, Deus livrou Daniel, mas na história nós temos milhares de cristãos que morreram pela sua fé, pela sua obediência a Deus, mas com uma atitude de respeito, de honra para aquelas pessoas que Deus colocou lá. Né? Foi Deus que colocou o rei, Daniel reconhecia isso, é Deus quem colocou o seu chefe onde ele está. Eu sei que talvez ele pode ter suas limitações, dificuldades, talvez uma dificuldade de entendimento, mas se Deus colocou você aí, é que você pode ser um instrumento de bênção para até ajudar, contribuir para que possa ter uma relação de trabalho positiva. 1 Pedro 2,18, o texto diz assim: os empregados devem honrar seus empregadores pela posição de autoridade que ocupam, não necessariamente porque eles merecem. Talvez você vai ter um chefe que aos seus olhos não merece estar ali. As competências que ele tem não são as competências talvez necessárias aos seus olhos. Mas se ele está lá, então você deve respeitar a posição dessa pessoa e procurar os meios corretos. Se algo que precisa ser tratado, trate. Se algo precisa ser resolvido, busque os meios, mas faça isso de modo correto. Não faça isso na hora do cafezinho, falando por outros funcionários, né, fomentando rebelião dentro do trabalho. Isso não é correto, não é justo, não é digno diante de Deus. Como cristãos, nós precisamos ter a atitude correta. Então, honre seu chefe, trate ele de maneira correta, de maneira digna, porque lembra o nosso versículo-chave: tudo que você faz de todo o seu coração, como para o Senhor e não para os homens. Tá bom? Outra responsabilidade: honre os companheiros de trabalho também, as pessoas que estão junto com você no seu trabalho. Pessoas com quem você convive no seu dia a dia. Então isso aqui é extremamente importante. Quero usar aqui como ilustração o Michael Jordan. Michael Jordan, ele estava recebendo, ele foi um jogador da NBA, no time do Chicago Bulls. E ele estava ganhando um prêmio, era a 5ª vez que ele estava ganhando o prêmio de melhor jogador. Nota, ele era o melhor jogador de toda a liga, de todos os jogadores, né? Jogadores espetaculares, fenomenais. Mas foi tão interessante que essa frase ficou registrada da sua vida. E ele diz assim: o talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe ganha campeonatos. O que ele está fazendo nessa frase? Ele está reconhecendo sim que ele era um grande jogador, um talento no jogo, mas ele não conseguiria ganhar o campeonato se não fosse os outros jogadores também. Então, o que ele fez com isso? Ele uniu ainda mais o grupo. Quem é um jogador que não quer jogar com um cara desse? Quem é um jogador que não quer participar junto, não quer lutar junto, dar a sua vida junto para um jogador desse? Então, grandes campeões, eles reconhecem a equipe com quem eles trabalham. Então, honre pessoas que estão ao seu redor, estão junto com você no seu trabalho. Né? Coloque elas, mostre o valor dessas pessoas. Então essa é uma responsabilidade que nós, como empregados, junto com outros, nós podemos fazer. Nosso tratamento, nosso respeito, a maneira como falamos uns com os outros, né? A maneira de falarmos de modo digno. Na minha empresa, onde eu estava trabalhando alguns anos atrás, todo mundo tinha um apelido. Todo mundo tinha um apelido. Brincadeiras entre eles. Mas eu não tinha nenhum. Mas não porque eu era bom, mas por causa da maneira como eu tratava. Eu não chamava ninguém por apelido, eu chamava pelo nome. Então isso traz respeito, porque essa pessoa tem um nome. Eu não vou chamar ela do apelido que ela tem. Eu tratava ela com o nome que ela tem. Então, às vezes eu brinco com os jovens, a gente brinca, né? Tem um dos jovens que o apelido dele é Feijão. Mas pode imaginar, tá no acampamento, Feijão, Feijão. Aí tudo bem, ele não se importa, ele não fica chateado. Mas eu chamo ele de Lucas. Por quê? Porque o nome dele é Lucas. O nome dele não é Feijão. O pai dele não chamou ele de Feijão. A mãe dele não deu o nome de Feijão para ele. O nome dele é Lucas. Então, isso é uma atitude que ajuda a gente a poder tratar de modo digno, honrando, uma ilustração para mostrar, e as pessoas vão refletir isso no seu tratamento também. E também Provérbios 30, versículo 10, olha o que diz aí: não fale mal do servo ao seu senhor, do contrário, né, o servo amaldiçoará
e você sofrerá as consequências. Então não fique falando mal, se você tem que tratar de novo, vou repetir, trate do modo certo, do jeito certo, com a pessoa certa. Fale para quem você precisa falar, busque os meios corretos, faça o que é correto, mas não do jeito errado. E, por último, quando você tiver a oportunidade, verbalize a sua fé. Né? Lembra bem que você está sendo pago para trabalhar, mas vai ter situações em que, por causa do seu testemunho, pessoas vão querer saber por que você age do jeito que você age, por que você fala do jeito que você fala. Então, essa é uma grande oportunidade que você tem de falar de Jesus, de falar de Deus. Nota que interessante, na história, Daniel ele influenciou o rei com a sua fé, a ponto do rei fazer um decreto como esse. Olha as palavras do rei no versículo 26. Eu vou citar aqui a Nova Versão Transformadora e diz assim: decreto que todos em meu reino devem tremer de medo diante do Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanecerá para sempre. Seu reino jamais será destruído e seu domínio não terá fim. Nota, isso aqui é bem importante, porque num tempo em que os reis se consideravam deuses, você tem um rei que olha para o testemunho de Daniel, vê o que Deus faz na vida de Daniel. Ele não é um homem tolo, ele entendeu o que estava acontecendo, à medida que as coisas foram acontecendo, e ele então publica um decreto. Ele não precisava ter feito isso, mas o que ele está fazendo? Ele está reconhecendo a pessoa de Daniel, o papel de Daniel, o testemunho de Daniel, e ainda mais o Deus de Daniel. Daniel é tão especial a história dele que ele é uma influência para 5 grandes reis em todo o livro de Daniel, desde Nabucodonosor até Dario, né, todos os reis que ele, durante os anos que ele trabalhou dentro do reino, pode imaginar, um reino caiu, outro reino assumiu, e ele permaneceu, vez após vez, Daniel estava lá, sendo um testemunho do Senhor em todo o tempo. Então, às vezes, no teu trabalho, vai ter chefes que vão vir, né, vai ter mudanças, às vezes já vi empresas mudam de nome, mas você continua lá. Por quê? Porque Deus está querendo você lá. Deus está querendo um testemunho, alguém que seja uma testemunha fiel onde você está. Então, quando tiver oportunidade, com sabedoria, com discernimento, ajude as pessoas a conhecer o Deus que você conhece, que você ama. Qual o desafio, então? Quero terminar o nosso estudo hoje com esse desafio. O único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Em todo o restante, se você quer ter sucesso, precisa trabalhar. Então, trabalho vem antes de sucesso no nosso dia a dia. Como esse é um assunto muito rico, né, nós estamos vendo aqui, nós vamos dividir em 2 partes. O próximo estudo nós vamos continuar falando mais algumas características sobre trabalho, alguns assuntos referentes, e a gente vai poder desenvolver um pouco mais esse tema, e aí nós vamos voltar de novo falando sobre finanças nos outros estudos. Vamos orar pedindo a Deus a sua graça sobre nossas vidas e o suprimento do seu cuidado em nosso viver, nosso trabalho. Querido Deus, obrigado pela sua palavra que é tão rica. Tantos princípios importantes, tantos exemplos de pessoas que foram firmes, ó Deus, e no lugar onde elas estiveram, foram teus servos e representantes do Senhor, ó Deus, aqueles que não te conheciam, sejam como líderes, sejam como servos, ó Deus, das pessoas onde eles estavam se relacionando. Peço, ó Deus, pelo suprimento do Senhor, agradecendo a cada família da nossa igreja, que nesse tempo que estamos vivendo, o Senhor tem sido um Deus grandioso, tem nos deixado, ó Deus, não nos tem deixado faltar nada, tem suprido nossas necessidades. Peço por aqueles irmãos que têm necessidade de trabalho, Pai, que o mais breve possível eles possam conseguir para ter uma renda, tratando a sua família de modo digno, de ser um testemunho do Senhor àqueles que estão ao seu redor também, ó Deus, que o Senhor é Deus e não tem outro. E é por isso, ó Deus, que eu peço desejar o teu conforto, o teu ânimo, a tua alegria, a tua força para o nosso viver diário. E é desejar que pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.